que responde pelo Núcleo da Mulher e da Criança aqui em Sorriso, serviço que não acaba, né, doutora, nesse cartório lá da Delegacia Civil também, né? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. Só para ressaltar, na verdade, agora nós temos uma delegacia, né? É Delegacia isso, não é mais o especializada, núcleo, é a delegada da exatamente, mulher, né? delegacia especializada na defesa da mulher e Bem vulneráveis. lembrado, doutora. A gente esperou por tantos anos isso que acaba deixando passar batido. Que bom que a senhora lembrou Exatamente. aqui. Muito bom, né? A estrutura que a senhora vem trabalhando segue a mesma praticamente, mas com possibilidade de trazer melhorias, inclusive, em virtude dessa transformação em delegacia deste núcleo, né? Sim, a nossa perspectiva ela é muito boa, né? Para que até o final do ano a gente tenha uma melhoria aí no nosso efetivo, que hoje é bastante reduzido, infelizmente, mas a perspectiva é de que nós vamos ganhar aí mais escrivães e mais investigadores para a delegacia especializada. Que assim seja. A pauta principal com a doutora hoje aqui é o Agosto Lilás, que é extremamente importante, mas antes de entrar especificamente nisso, doutora, eu queria lhe perguntar em relação a esse caso que realmente chocou a nós e a toda a comunidade. Ontem, mais uma prisão efetuada num caso de crime sexual contra crianças aqui em Sorriso. O que é preciso ainda que a gente diga para a comunidade e principalmente lembrar, né, doutora, que esse tipo de crime pode até permanecer impune enquanto não descoberto, mas descobriu, não tem como escapar da lei sobre isso, né? A verdade é que os crimes sexuais, eles acontecem muito, são muito comuns, mas infelizmente a gente não toma conhecimento, né? Porque geralmente são crimes que acontecem dentro de casa. A criança, muitas vezes, ela não tem noção de que ela sofre violência, muitas vezes é um carinho, né? Um cuidado ali, e a criança não tem noção, e quando percebe isso, ela já está maior, né? Então, hoje, o nosso foco é conscientizar essas crianças. A Polícia Judiciária Civil, ela tem uma palestra que ela é focada nesse assunto. Ela é uma palestra bem lúdica, que inclusive a nossa coordenadora da mulher já veio no município também, capacitou alguns professores, né? Então, hoje, o nosso foco é conscientizar, mostrar para essas crianças o que é crime, para que elas venham, denunciem e a gente consiga fazer essas prisões, né? Esse caso específico, ele aconteceu a partir de uma denúncia? Como é que a polícia chegou a essa Foi, situação na de verdade, nós tivemos duas vítimas, né, onde elas começaram a reproduzir aquilo que elas estavam aprendendo, né? reproduzir com outras crianças? Olha que coisa. Exatamente. E aí os pais perceberam e começaram a investigar aquilo ali dentro de casa, né? Por que aquilo ali estava acontecendo, já que as crianças não tinham acesso a conteúdo pornográfico, nada disso. E aí foi onde uma delas, com muito esforço e muita dificuldade, acabou relatando, né? O Porque que elas estava têm medo, né? acontecendo? Elas têm medo. E aí, quando ela relatou os fatos, os pais nos procuraram, né? E ali, a partir dali, a investigação, ela tomou essa proporção, né? Porque foi através de uma prisão que a gente chegou nessas duas últimas prisões. E foram, a princípio, aqui a gente soube, aqui de Sorriso, 3 crianças, mas tem mais? Ou como é que é isso, doutora? Em Não, que na pé está verdade, isso? são mais, né? São mais, porque como a gente chegou a mais 2 suspeitos, né? Então, nós temos mais vítimas aí. Mas esses detalhes eu prefiro não Sim, passar para a gente tentar preservar, né, a integridade com dessas certeza. vítimas. Com Então, certeza. Para os pais que nos ouvem, responsáveis, mães, enfim, existe sempre essa preocupação. Eu até dizia antes, quando a gente reproduziu a matéria sobre a prisão dessa última envolvida aí, e pedófilo, pedófila, não tem cara, não está escrito na testa, né? Quais os alertas que é importante a gente fazer? infelizmente a gente percebe que principalmente o pedófilo, né, ele são pessoas da sociedade, são pessoas que todo mundo gosta, são pessoas agradáveis, né? Consideradas idôneas, né, doutora? Exatamente. Então esse é o nosso problema. O cuidado mesmo é sempre estar atento com os filhos e conscientizar. Falar para o filho, olha, qualquer conduta estranha, pediu para ver partes íntimas, teve toque de partes íntimas, teve troca de roupa, ficou ali pedindo demais para fazer por determinadas posições. É suspeito. É suspeito. Tem que contar para os pais precisam ter esse diálogo com os filhos, né? Sim. Para que eles possam nos reportar depois, né? E procurou a delegacia, obviamente que, sendo ou não o caso, vocês iriam investigar cada caso e tratar de acordo, né, doutora? Exatamente. Hoje eu falo ali pro meu pessoal, né, meus investigadores e minhas escrivãs, que o nosso foco hoje é punir
todo crime que aconteça, seja crime relacionado à violência doméstica. Por quê? Porque eu não quero que as pessoas tenham esse sentimento de impunidade na cidade. Então, Sim. chegou ao nosso conhecimento, é investigar o mais rápido possível e dar uma resposta eficaz, né, o quanto antes, para que as pessoas tenham essa percepção de que a impunidade na cidade, ela não paira, né, não tem impunidade na cidade. Tomamos conhecimento, vamos focar, vamos investigar e, se for possível, vamos prender. Doutora, só para esclarecer, principalmente para as pessoas que estão em casa, né, os pais e responsáveis, que há uma diferença entre o pedófilo e o estuprador, né? Que muitas vezes usa de violência e tudo mais, enquanto o pedófilo usa até, às vezes, de uma forma lúdica para conquistar a criança. Sim, o estupro, né? Ele geralmente ele é acompanhado de violência, grave ameaça, né? E os crimes ali, principalmente envolvendo crianças, eles são crimes que a pessoa ela acaba tendo esse cuidado, esse carinho, né? A criança muitas vezes ela entende aquilo ali como um carinho. Mas né? é um estupro de Mas qualquer é um forma. estupro de qualquer forma, porque os atos libidinosos, os toques, né, na criança, em partes íntimas, é considerado estupro, né? Estupro de vulnerável. Sim. E o pedófilo, ele tem muito essa característica, porque ele não pratica só com uma criança, né? São várias crianças. E aí ele acaba perdendo o limite, né? E nessa de perder limite é onde a gente acaba descobrindo, né? Doutora, muitas vezes a legislação limita a atuação da autoridade que trabalha com segurança pública. No caso desse tipo de crime, a senhora acha que a lei está adequada no Brasil? Sim, nós tivemos uma recente alteração, né, onde agora já foi inclusive previsto a prisão preventiva para crimes ali do ECA, crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes que estão ali no ECA, que são crimes com penas menores, mas hoje já é possível a prisão preventiva. Então, foi uma alteração bem recente e a gente percebe que hoje a preocupação no nosso país é essa, né? São crimes relativos a criança e adolescente e violência doméstica familiar contra a mulher. Essa medida tira aquele sujeito ou sujeita de perto da vítima, é o mais importante, né, doutora? Sim, é o mais importante. Na verdade, tirar de perto daquela vítima e evitar que venham ter outras vítimas, né? Aí a gente já viu algumas programações, inclusive com participação vossa, da sua equipe, né, doutora? Aí está acontecendo, tem mais alguma coisa prevista para esse mês? O mês de agosto vai ser um mês bastante intenso aqui pra gente. Nós estamos, porque além do Agosto Lilás, nós estamos também com uma operação em andamento no âmbito da Polícia Judiciária Civil, que é a Operação Mulher Segura, né? Então, acabou que veio essas duas ações aí ao mesmo tempo. Então, nós além de conscientizar no município, nós estaremos em outros municípios também, né, fazendo viagens e sempre focado ali na conscientização da mulher, né, não só as vítimas, mas também terceiros, para que eles possam também denunciar ao tomar conhecimento de crimes envolvendo violência doméstica. Por que, doutora, ainda é tão importante a gente falar sobre isso? A gente vê campanhas no Brasil inteiro e quando chega a notícia parece que o volume de situações cresce, né? Aqui em Sorriso mesmo, agosto já teve algumas, né? A verdade é que é cultural, né? A gente tem ainda um machismo muito enraizado na nossa sociedade, então a gente precisa realmente ter uma virada de chave na nossa cultura, né? A gente precisa o homem, ele precisa entender que a mulher tem direitos iguais, né? A gente precisa fazer valer aquilo que está previsto na Constituição, né? Que todos são iguais perante a lei. E isso fazendo esse trabalho de conscientização mesmo. E eu busco não só fazer palestras com mulheres, eu faço com homens também, porque eles também precisam entender que aquela conduta praticada dentro de casa, ela não é correta, né? Eles precisam saber disso, porque muitos, quando são presos, qual que é a pergunta? Mas eu não sou bandido, por que eu estou aqui, né? Eles ainda entendem que aquilo que eles fazem está certo. Crime, não era um crime. Exatamente. Então, por isso que eu busco também conscientizar esse público masculino, porque eles precisam entender que eles não são donos, né? As mulheres não são propriedade deles. Sim, eu vi algumas empresas, inclusive, convidando autoridades para falar. Isso é importante, né? Que tenhamos todos essa consciência, doutora. Sim, hoje a gente percebe que é algo que está sendo trabalhado não só pelos órgãos públicos, mas também as empresas, né? A iniciativa privada, ela também está muito presente e buscando sempre conscientizar e deixar claro que violência doméstica contra a mulher é crime e que esse não é o caminho a ser seguido, né? Que a gente precisa ter essa virada de chave mesmo no comportamento humano.
Repressão funciona, na sua opinião, doutora? Repressão funciona, mas antes de tudo a gente precisa conscientizar, porque só repreender a gente não vai mudar esse comportamento. Então o crime vai persistir, ele vai continuar existindo. Por isso a gente precisa conscientizar para que a gente evite que o crime ocorra. E é conscientizando, é trabalho de formiguinha mesmo. Quando o sujeito costuma fazer isso, ele tem cura, doutora? Para não falar de outro jeito, tem como recuperar essa pessoa e evitar que ela reincida no mesmo tipo de crime? Tem sim. Só que isso é com o tempo, né? Isso é trabalhando o psicológico, é mudança comportamental, né? É possível, mas é por isso que eu falo, a gente precisa também conscientizar. Não adianta só prender e soltar esse homem ali, porque ele vai reincidir, né? Então, ele precisa entender que aquela conduta, aquela prática é uma prática criminosa e que a mulher não é propriedade, né? É o que eu sempre falo para as pessoas. Gente, acabou o respeito, viu que o relacionamento não vai bem, cada um segue seu caminho, pronto, simples assim, né? Sim. Agosto, doutora, a gente tem o aniversário da Lei Maria da Penha. Ela é um ícone nessa luta, não é? Tem gente, inclusive, com fake news circulando por aí que diz que a história dela não é verdadeira. Eu gostaria que a senhora relembrasse um pouquinho mais da criação dessa lei, que até hoje, quando a gente toca no assunto aqui, muitas vezes vem pelo nosso Fala Cidadão aqui um feedback de homens, principalmente, que não concordam, que acham que deveria ter a Lei José da Penha, e por aí nós vamos indo. O que a senhora nos fala sobre isso? Eu gostaria mesmo que a senhora lembrasse, já que é o mês, não é, do Agosto Lilás. Realmente, a Lei Maria da Penha, ela fez 20 anos, né? E ela se chama Lei Maria da Penha porque a Maria da Penha foi uma vítima, né? Ela segue viva hoje, essa mulher. Ela segue viva, né? Ele também está vivo, inclusive, recentemente aí teve a questão da reportagem ali com o Cabrini, que né? ele negou a situação. E nem foi para o ar porque houve o descumprimento, porque ele estava proibido de falar sobre o assunto, né? De reviver tudo isso, e ele foi para a imprensa falar e acabou sendo preso ali por descumprimento de medida protetiva. O que a gente precisa entender é que a Lei Maria da Penha, ela veio num momento muito importante, né? Naquela época, o homem, ele tinha um sentimento de impunidade muito grande, porque muitas vezes a mulher denunciava, ia para a delegacia junto com o homem, e no final das contas, ele às vezes saía até primeiro da delegacia. Ficava né? impune de fato, né? Exatamente. Tava muitas certa vezes essa ali, impressão, né? sim, não ele muitas vezes pagava ali uma cesta básica e pronto, estava tudo certo, né? E a mulher acabava retornando para o lar e a violência continuava e muitas vezes até mais intensa, né? Sim. Então, ela veio num momento muito importante, ela veio prevendo medidas de proteção para a mulher. E por que para a mulher e não para o homem? Por conta daquilo tudo que eu falei, que a nossa sociedade é uma sociedade machista. O homem, ele entende que a mulher é propriedade, né? E que ela tem deveres para com ele, ponto final. Ela só tem deveres, ela não tem direitos, né? E ele precisa entender que não é assim. E por isso que a Lei Maria da Penha veio e constantemente está sendo atualizada, constantemente está vindo aí métodos para tentar proteger ainda mais essa mulher. Porque a gente percebe que a gente trabalha, a gente está o tempo todo conscientizando e o crime não diminui, né? Mas por que o crime não diminui? Porque a sociedade persiste machista, o homem persiste com esse pensamento dele, né, machista, e a mulher está denunciando. Então, o crime nunca vai... Ele não diminui. Não diminui mesmo. Ele não diminui, porque ele não está mais na cifra negra, né? A mulher, hoje, ela tem coragem de denunciar. Ela tem a rede de proteção que ela sabe que ela pode contar. Só que o homem, ele continua com esse pensamento machista. E por ele continuar assim, a gente não consegue diminuir os nossos índices, né? Então, a gente precisa trabalhar realmente educando, né? A gente precisa trabalhar com os nossos filhos. Sim. São eles que vão Em mudar. casa, né, doutora? Exatamente. São eles que vão mudar esse comportamento machista, né? Sim, inclusive, em casa a gente via antigamente, hoje está mudando um pouco, mas alguns lugares ainda tem, alguns lares, em que se trata a menina de uma maneira e o menino de outra. Ele pode chegar a tal hora em casa, a menina não pode, ela pode isso, ele né? Sim, eu costumo falar nas minhas palestras que eu fui criada assim, né? Eu ali com 12 anos, minha mãe me chamou e falou, a partir de agora você vai aprender a cozinhar, você vai aprender a limpar a casa, você vai aprender a lavar roupa, você vai aprender a passar roupa. E meu irmão, ele não aprendeu.
Até hoje meu irmão não sabe fazer Era nada uma tarefa disso. de mulher, né? Era tarefa de mulher. E hoje, A de repente, mulher, ele vai ela- morar só ou vai ter uma esposa que exige, ele vai ter que fazer. Exatamente. Aprender agora. Exatamente. É aí é onde nasce o conflito, Aham. né? Então, a gente precisa ter essa mudança comportamental dentro de casa também, né? O homem, ele tem que entender que ele precisa respeitar a mulher e ele tem que entender que ele tem deveres dentro de casa, que lavar a vasilha não é serviço de mulher. É de É- todo é- mundo que é usa do ser vasilha. Não, é do Exato. ser mundo humano, suja, né, exatamente. doutora? Se todo mundo suja, então é dever de todo mundo. E isso é dentro de casa. E por isso que muitas vezes eu gosto de ir para as escolas também, falar ali com os sim. adolescentes e também com as crianças ainda que estão ali numa faixa etária que já entende, né, um pouco, para elas entenderem e mudar esse comportamento. Se por um acaso tem esse machismo dentro de casa, a gente indo e falando ali na escola, elas vão pensar, ó, então lá em casa tá errado, não é Menino assim. não faz bolo, doutora. né? Ah, tá errado, né? Tem que fazer, né, gente? Hoje em dia não tem disso, né? Se quer comer, tem que fazer. Nunca se esgota, né? E felizmente com algumas boas novas para a gente trazer, né, doutora? A senhora já citou no bloco anterior que a legislação segue se atualizando e quais novidades vale destacar em relação a esse tema desse ano, inclusive de 2026, com relação à lei? Nós temos uma alteração que foi com relação ao prazo, né, para a vítima oferecer representação criminal, que antes era 6 meses, agora ela tem um prazo de 12 meses, né? Então, é um ano aí para ela poder refletir e oferecer essa representação criminal para que a gente dê prosseguimento. E também foi acrescentado um tipo de violência, né? Antes eram 5 tipos de violência na lei, que era violência sexual, violência física, violência moral, violência psicológica, violência patrimonial. Agora nós temos também a violência vicária, né? Que é algo que tem acontecido muito e a gente chamava muito atenção, né, esse tipo de crime, por quê? Porque o agressor, ele escolhe uma vítima, né, não é a vítima propriamente dita que ele quer atingir. Ele escolhe uma vítima, uma pessoa ali do convívio daquela mulher, uma pessoa que aquela mulher vá sofrer muito caso ele faça algo, né? E aí ele pratica os atos de violência contra essa vítima, mas a intenção dele é atingir psicologicamente a mulher, né? Então, geralmente é o filho, né? Sim. Para que a mulher sofra e ela em vida, ele não vai matar ela, mas é como se ela estivesse morta, porque ela não vai conseguir seguir a vida dela em frente, porque ela perdeu um bem dela maior, no caso o filho, né? Sim. A gente teve um caso desse aqui em Sorriso, só que na época ainda não era vicaricídio, Ele né? não vai ser julgado assim, esse Não, sujeito. Inclusive, exatamente. negaram a liberdade agora, ele queria sair como doido, né, na história. Ele foi, mas desde o início eles estão buscando Alegando isso, né? que ele tinha problema mental. no caso. E aí ele foi pronunciado agora e é um típico caso. Ele matou o filho para atingir a mulher. Porque ela tinha terminado o relacionamento. Exatamente. E para ele aquilo era inadmissível, né? Sim. Essas evoluções, embora que para quem não busque entender melhor o assunto, parecem indiferentes, mas elas fazem diferença, né, doutora? Fazem, né? A gente, por exemplo, agora com a violência vicária, né, prevista ali no Código Penal, vicaricídio, tem uma punição maior, né? Então tem todo esse efeito, né? Sim. De pena. Sim. Então por isso é importante, né? E além do que também a mulher vai ter consciência de que aquilo que está sendo praticado não é, um para crime. e que não é para atingir só aquela vítima em si, é para atingir ela mesmo, né? Então a gente percebe aí muitos agressores que ameaçam os filhos, vou fazer isso com fulano de tal, mas é para atingir ela, né? A vítima principal ali é ela. No caso dessa ameaça, ela pode ser denunciada também, doutora? Como um Claro. caso de violência contra a mulher? Sim, claro, deve ser denunciado, né? E a gente vai apurar e podem ter certeza que o rigor da lei ele vai estar sempre presente ali. Vamos dar uma lembrada aqui, já que a gente está no tema e é o mês de falar sobre isso mais do que os outros, talvez, doutora, em quais os crimes basicamente previstos contra a mulher? O que seria violência contra a mulher? Porque não é só bater e matar, né? Tem mais do que isso. Sim, nós temos aí a lei, como eu falei, tem 6 tipos de violência, né? Então, tem a violência física, que são as agressões propriamente ditas, tem a violência moral, que são a injúria, a calúnia, a difamação, né? Então, a injúria, por exemplo, eu costumo falar que é a primeira das agressões, né? Geralmente, tudo começa através dela, que é aquele primeiro xingamento. E eu
até falo para as vítimas, né, e para as pessoas onde eu estou palestrando, que elas precisam se posicionar nesse primeiro momento, sabe? Então, é ali já falar, olha, não gostei, não vou aceitar, uma segunda vez eu já vou para a delegacia e vou registrar. E é basicamente nesses casos aqui da violência moral que houve esse aumento para 12 meses, possibilidade de denunciar, né? Exatamente, porque são crimes ainda de ação penal pública condicionada à representação, né? Certo. E então agora a vítima tem esse período aí maior para ela poder pensar e oferecer a representação criminal. E aí temos também a violência psicológica. A violência psicológica, ela também, muitas mulheres não percebem que sofrem muito quando, por exemplo, ele controla o aparelho celular dela, né? Ela não pode ligar para ninguém, ela não pode conversar com ninguém. Quando ele afasta ela da família, ela não pode ir na casa da mãe, não pode ir na casa do pai. Quando ele fica ali monitorando todos os passos dela, né? Se conversa com o vizinho, por que que tá conversando com o vizinho? Ou seja, ele quer o isolamento total dessa vítima, né? Ele quer que essa vítima fique totalmente à mercê, né? Sim. Porque na hora que ela precisa de buscar ajuda, ela não tem mais para quem pedir. Já acabou a rede de contatos, de apoio de qualquer natureza. Exatamente, né? E foi de forma sutil, porque ela foi afastando por conta própria. Mas por quê? Sim. Porque ele fazia com que ela se afastasse, Sim. né? Então, a violência psicológica, ela também está muito presente. Na verdade, todas as violências, elas estão presentes. Uma vai puxando a outra, Sim, né? é uma sequência, geralmente. Exatamente. Aí, da violência psicológica, nós temos a violência sexual, que geralmente a mulher, quando ela casa, o que as pessoas falam? Você tem dever para com seu marido, né? Mas não é assim, né? Não é não, né? Se você não quer naquele dia, Inclusive não vai para o ser naquele casamento, dia. não é não. Exatamente. Uma coisa importante que a doutora falou, inclusive, há relatos de mulheres que tiveram relação forçada durante o período de resguardo. Exatamente. A relação sexual não consentida é violência sexual, é um tipo de violência, né? Então, ela também se enquadra ali na Lei Maria da Penha. E também temos a violência patrimonial, né? Que muitas vezes ela é aplicada de que forma? Retenção de documentos pessoais, às vezes a mulher que trabalha, mas quem cuida do salário é o marido, né? Então, isso também é um tipo de violência, né? Que está prevista ali na lei, que a mulher... constatando qualquer tipo dessas violências aí, ela pode procurar a delegacia e solicitar a medida protetiva de urgência, que também é uma proteção que a mulher vítima de violência tem, né? A medida protetiva de urgência. E eu falo para as pessoas, não entendam a medida protetiva de urgência como uma folha de papel. Não é. São obrigações em que o agressor tem para com o juiz. Tem consequência, né? se não cumprir. Se não cumprir, tem consequências e consequências graves, como a prisão, né? O descumprimento de medida protetiva de urgência tem como consequência a prisão. Esse pedido de medida, ele auxilia a sua equipe, inclusive, a realizar o trabalho de cuidado dessa vítima, né, doutora? Se for necessário, dependendo do caso. Sim, sim, porque a vítima, a partir do momento em que ela solicita a medida protetiva, ela já passa a fazer parte da rede, então ela já é encaminhada, né, para atendimento psicológico, ela vai ter um apoio assistencial, ela pode fazer cursos profissionalizantes, né, porque ela vai estar dentro da rede, né, ela vai ter esse apoio da rede. E também já fica mais fácil ali para a gente conseguir dar uma monitorada nessa vítima. Mas eu costumo falar, a gente não tem bola de cristal. Então a vítima precisa também nos ajudar, ela precisa comunicar a gente, ela precisa deixar a gente ciente, né, do que está acontecendo. Aconteceu uma situação, doutora, essa semana, salvo engano, em Boa Esperança do Norte. A vítima já estava sendo agredida há muito tempo pelo companheiro e ela tinha medo de denunciar porque ela tinha passagens, ela já tinha sido presa. Independente se ela já foi presa ou não, ela pode denunciar, ela vai ser amparada. Sim, na verdade, ela naquela condição ali, ela é vítima, né? Independente do seu histórico criminal, ela é vítima de violência e vai ser tratada como qualquer outra, né? Ela vai ter toda a rede de apoio ali que está prevista na lei a favor dela. Uma outra situação que acontece muito quando a gente entra
nesse tema é as pessoas dizerem assim, fica muito tempo com essa pessoa, faz a denúncia, volta com o cara, é porque gosta de apanhar, né? E muitas vezes as pessoas não entendem a parte da ação, né, psicológica que a pessoa tem sobre a vítima, né? Inclusive aquele ciclo, né? É o ciclo de violência. Que ela não consegue sair, justamente por ameaça, né? Por medo, né, doutora? Sim, a gente precisa entender que a vítima, muitas vezes, ela é difícil realmente romper o ciclo, né? Tem uma série de coisas ali que é levada em consideração. E é só quem está dentro para saber. Muitas vezes é o filho, né? Muitas vezes essa dependência emocional, muitas vezes a dependência financeira. Então, assim, o romper o ciclo, geralmente não é na primeira agressão, não é na primeira violência que ela vai conseguir romper. E até mesmo porque a mulher sempre acredita na mudança, né? Então, ela vai perdoar. E a gente não está aqui para julgar. A gente está ali para cumprir com o nosso papel. A vítima chegou, denunciou, vai ser ofertado para ela solicitar a medida protetiva, ela vai registrar a ocorrência, nós vamos averiguar a situação. Então, assim, independente se essa vítima já foi 1, 2, 3, 4 vezes na delegacia, ela vai ser amparada por nós, como se fosse a primeira vez. Que foi passada aqui hoje, mas não podemos deixar de falar como funciona a nossa Delegacia da Mulher, né, doutora? O núcleo em si já atendia, anexo à delegacia ali, agora está separada a entrada, o que aconteceu, principalmente de mudança ali? Nós continuamos no mesmo prédio, mas foi feita uma entrada separada, uma recepção separada para as nossas mulheres, né? Para as nossas vítimas. É uma recepção diferente, então se você chega ali, você não entende que aquilo ali é um órgão público, você entende que é uma espaço sala... de acolhimento. Uma sala de estar ali, né? Porque legal. A gente colocou a recepção nossa com sofás, né? Tem uma televisão, então assim, a ideia mesmo é acolher, já no aliviar aquele clima difícil, né? Na hora que ela chega na delegacia, ela já vai entender que ali nós estamos ali por ela, né? Que bom. E então, apesar de estar no mesmo espaço, nós fizemos todo esse visual diferenciado ali para tentar acolher a vítima desde o início, desde a porta de entrada, né? E o atendimento, em que horário lá, doutora? Ali funciona das 8 às 18, né? Nós ainda não funcionamos no plantão, ainda é só no expediente, né? De segunda a sexta. Infelizmente, ainda não veio a previsão de uma delegacia da mulher 24 horas, mas a gente já subiu um degrau, né? Que é ter a delegacia da mulher. Claro, agora a nossa briga vai ser por uma delegacia da mulher 24 horas, com certeza. E vai chegar, se Deus quiser, mas de toda sorte, no plantão atendem-se todos os casos, né, doutora? Sim, no plantão, o plantão está ali para atender todos os tipos de casos. Então, se a vítima sofreu violência, pode procurar o plantão, que ela vai ser atendida e vai ser solicitada a medida protetiva, tudo do mesmo jeito como funciona na Delegacia da Mulher. Para a gente fechar, o ressaltar principalmente aqui como a senhora já disse há pouco, que precisa fazer a denúncia se houver o caso. A senhora não tem como adivinhar que a mulher está sendo vítima de algum tipo de situação, né? Exatamente. Eu falo, quando eu vou fazer minhas palestras, eu falo assim, que a partir de agora nós vamos fazer um combinado, né? Cuidando do outro. Perfeito. Então, a gente precisa ter esse olhar diferenciado com os nossos vizinhos, né, com os nossos amigos, e desmistificar aquele ditado de que briga de marido e mulher não se mete a colher. Verdade. Mete, sim, e quando a gente mete a colher, muitas vezes a gente está salvando vidas. Eu já vi acontecer aqui em Sorriso, inclusive já aconteceu, né? Deus o livre. Olha, melhor é denunciar mesmo, né, doutora? Sim, e pode denunciar de forma anônima, que nós vamos apurar do mesmo jeito, né? Nós temos os canais de denúncia. Sempre com os cuidados, respeitando a identidade das pessoas, né, doutora? Sim. O que a gente quer é salvar vidas. Então, se a pessoa fala, não, eu quero denunciar de forma anônima, vai ser preservada a identidade dela, ela pode ficar tranquila. Que bom. E feliz agosto lilás para todas, né? Sim, feliz agosto lilás.